Está começando mais um Com Propósito Podcast. Desde já quero te agradecer por você estar aqui com a gente. E como de costume, a nossa frase fixa, né, daqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e no decorrer desse podcast deixa o seu comentário, tá bom? E compartilha muito esse link, que pessoas possam ser alcançadas, né, que esse podcast possa alcançar muitas vidas que eu creio que Deus através desse testemunho lindo que vai ser contado hoje aqui, pode falar com alguém, tá bom? Está comigo a minha convidada mais que especial, a cantora Jéssica Leite, né? Seja muito bem-vinda, meu amor. Amém, minha princesa. Eu que me sinto privilegiada por Deus de estar aqui, né, no Com Propósito Podcast. É um motivo de muita alegria, né, fazer parte disso tudo aqui. Tenho acompanhado, né, e para mim é maravilhoso. É maravilhoso o que Deus tem feito em sua vida, as maravilhas que Deus tem feito. Aquele que semeia com lágrimas, com gritos de alegria, colherá. E é com grito de alegria que você está acolhendo. E é maravilhoso estar aqui, né. Glória a Deus. A Jéssica, hoje é a primeira vez que nós nos vimos pessoalmente, né? Tô muito Sim, feliz com isso. Tenho acompanhado, né, o seu Instagram, nas suas redes sociais, e eu sei apenas 1%, né, do seu testemunho, daquilo que você compartilha, né, nas redes sociais. E é como é lindo ver os feedback, né, que você recebe de sim, pessoas ali que são tocadas pelo seu testemunho, de quando você posta um vídeo louvando, de quando você faz um stories falando do amor de Deus, daquilo que ele fez na sua vida. E hoje é o dia de você compartilhar, né, a sua história, a sua trajetória, porque todos nós temos, um começo, né, sim. e às vezes esse começo é doloroso, é sofrido. É muito bom a gente lembrar falar das vitórias, das conquistas, né, mas algo interessante que Deus tratou comigo essa semana é que os momentos que você passou, os momentos difíceis que você passou, esses são os mais importantes da sua história, porque é nos momentos difíceis que a gente aprende algo com Deus. Sim. É no deserto que a gente conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer o amor, né, conhecer a soberania dele. Então nós queremos conhecer a história da Jéssica, daquilo que Deus fez na vida dela, né, até o dia de hoje. Glória a Deus. Aquela, né, como de costume, quem me conhece sabe que eu sou muito Sim, sensível mesmo. E quando se trata da minha história, realmente me arranca lágrimas. Realmente, assim, lembrar, de quando tudo começou, lembrar de onde Deus me tirou, de onde eu saí, realmente me arranca lágrimas não de dor, né, e sim de alegria, pelos feitos que Deus fez, pelas maravilhas que Deus fez. E eu sempre digo que eu não me cansarei de contar as maravilhas que Deus fez em minha vida. E a minha história não começa aqui, começa desde o ventre da minha mãe. E a minha mãe conta que, ainda no ventre, ela profetizava que eu seria uma adoradora, mesmo a minha mãe não sendo de um lar cristão. Minha mãe não nasceu em um lar cristão, e eu também não nasci em um lar cristão. E mesmo assim ela profetizava. Ela disse para mim que ela via as cantoras, gospel passando, né, nas televisão, e ela falava, né, tocando em sua barriga, que queria que a minha filha nasça adoradora, que ela possa adorar o nome de Jesus. Mas, como eu disse, eu não nasci em um lar cristão, eu não cresci indo em igreja, não. Foi totalmente diferente, né. E a minha infância, ela foi marcada de dores, também de fome, né, e de vários fatores, que na época eu não conseguia distinguir certas coisas, não sabia, definir alguns sentimentos. Para mim, algumas coisas eram muito confusas. Sim, e eu lembro que teve um tempo, né, na qual a minha mãe, ela se separou do meu pai, e o meu pai ele era alcoólatra, e minha mãe com 6 filhos, ficou sozinha, e o meu pai veio embora, né. Eu sou da cidade de Lábrea, um município no estado do Amazonas, né, mas sempre viajei aqui para Manaus, ou seja, querendo ou não, eu sou de Manaus. uhum, E lá naquela pequena cidade, a minha mãe ficou só
com 6 filhos. Então, você imagina uma mulher com 6 filhos, totalmente desempregada, trabalhava de vez em quando para aqueles... Eu esqueci o nome, mas ela trabalhava vendendo cosméticos. Cosméticos, ela ganhava a porcentagem dela e as demais porcentagens ia para os donos dos cosméticos. Mas aquilo não era o suficiente para nos manter. Por isso a gente passava muita fome, muita demais. A fome era tanta ao ponto de eu e alguns dos meus irmãos ir para a rua mendigar, né? E assim, eu lembro que teve um tempo em que quando descobriram que eu sabia cantar e dançar, me levaram, né, numa taberna onde tinha várias pessoas. E eles falaram assim: se você cantar e dançar, a gente dá um dinheiro pra você. Mas era aquela dança infantil, a música era engraçada, né? E todo mundo ria. E ali ficou sendo a minha vida, né? De vez em quando eu ia pra rua, eu pedia. Quando não, eu vendia açaí, picolé, din-din, bolo, né? Eu fazia de tudo pra poder ter algo a trazer pra dentro da minha casa, para poder ajudar a minha mãe a manter os meus irmãos. E detalhe, às vezes eu saía na rua para vender algo, seja um picolé, um din-din, e ganhava R$1. Mas naquele tempo, R$1 já fazia toda a diferença, né? Então, houve tempos em que tinham que comer e houve tempos que não tinham que comer. Que a comida era só uma farofa, uma farinha, somente isso. E houve dias que não tinha a farinha. E houve dias que a água era o que nos mantia. E às vezes a fome era tanta que a gente tinha que ir nos quintais dos vizinhos, né? Pedir para subir num pé de manga, num pé de azeitona, numa árvore, que a gente fala pé, mas é numa árvore de açaí, sabe? Assim, onde tinha fruta, caju, aonde tinha fruta que pudesse saciar a nossa fome, lá a gente estaria. Mas nem sempre a gente era bem-vindo, mesmo sendo criança. Às vezes as pessoas maltratavam: sai daqui, né? Vai pra tua casa. Menina, queria vergonha na tua cara. Eu era criança, meu Deus, eu tinha, 5, 6 anos. E então, assim, naquele tempo, mesmo passando por tudo aquilo, mesmo passando por fome, por dificuldades, eu era feliz. Da mesma forma, Porque você é bem entendeu? extrovertida, então Sim. esse teu jeito alegre era desde criança. Sim, desde criança. Desde criança eu sempre fui praticamente o pilar dentro do meu lar, Sim. né? Então, assim, eu sempre mantive meu sorriso, independentemente do que acontecia, né? Eu era a alegria de dentro de casa, ainda sou, né? Glória a Deus, aleluia. Aquela, né? Mas eu lembro que no meio disso tudo, entre fome, dores, sofrimentos, a minha mãe, ela fazia de tudo para nos manter vivos. Ela não abriu mão de nós, jamais. Sempre fez de tudo para nos manter vivos. O que estava ao alcance dela, ela fazia por nós. Às vezes, ela nos alimentava e dizia que já tinha comido, sendo que não. Entendeu? Ela olhava, eu via os olhos dela cheios de lágrimas. Às vezes, ela se escondia para chorar, para a gente não ver, mas a gente via da mesma forma. Naquele tempo eu não entendia, eu não compreendia, mas hoje eu compreendo. E eu lembro que ela escutava um louvor na rádio, que era Restitui, do Toque no Altar. E aquilo fazia ela chorar demais. Eu não conseguia compreender, né, o porquê que ela chorava tanto. E, assim, minha mente, eu sempre disse, né, um dia eu vou fazer a minha mãe sorrir. Eu vou fazer a minha mãe sorrir, ela vai sair desse sofrimento. E a gente vai ser feliz de verdade. Teve um dia que nós, sem ter nada o que comer, a gente questionou a nossa mãe, né? Mãe, a gente tá com fome, tem alguma coisa pra comer? Não, não tem. Não tem. Aí eu fui pra rua. Fui pra rua e ela não viu. Porque a gente saía meio que escondido. E naquela época, as crianças eram praticamente livres, né? Não era tão perigoso como é hoje em dia, né? Então, eu saí, fui em um supermercado, cheguei lá e eu pedi, por favor, para que alguém me desse uma marmita. E me deram uma marmita. Quando eu cheguei em casa, uma marmita daquelas que era de alumínio, sabe? Uma marmita daquela para alimentar 7 pessoas, porque eram 6 filhos,
mais a minha mãe. Uma marmita daquela para alimentar 7 pessoas. Você imagina o milagre que aconteceu ali naquele momento, com todos nós sentadinhos, sabe? Ela organizava cada um de nós em seu lugar, numa roda sentado, que era a casa de madeira, e ela ficava no meio. Então ela separava um pouquinho para um pouquinho para outro. E do lado do prato tinha um copo cheio de água. E ela disse assim pra gente, né? A cada colherada, um copo de água. E vocês vão se saciar. E assim foi. A cada colherada, um copo de água com uma marmita para 7 pessoas. E ali a gente se saciou. A gente degustou, disse que estava uma delícia, que estava todo mundo cheio. E os olhos dela encheu de lágrimas novamente. Passou-se esse período, né? Ainda de fome, continuou. Só que houve um certo dia em que a minha mãe, por alto, ouviu um carro de som passando na rua, relatando sobre um festejo que iria acontecer na cidade. E que aquele festejo iria ter um concurso de show de calouros, mirins e adultos, né? Aí citou o valor dos prêmios para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Sendo que a minha mãe já tinha me ouvido cantar, eu e minhas irmãs. E ela disse assim... Então, você e suas irmãs cantam também? Cantam, Olha que todas benção. cantam. E então ela disse assim, ali é uma oportunidade. Eu vou escrever minhas filhas. E vai dar tudo certo. Ela foi crendo. Chegou lá e escreveu mais de 50 crianças. Mais de 50 crianças. Eu tinha 6 anos. 6 anos de idade. E, como eu já disse, né? Eu não nasci em um lar cristão. Agora você imagina as músicas que eu cantava, né? Calypso. Furacão do Calypso. Então, tudo que envolvia Calypso, eu tava ali cantando. Mas nesse período da sua infância, né? Ela ouvia louvores evangélicos, era Sim, eu tocada, via. mas ela chegou um tempo assim de levar vocês à igreja? De vez em quando. Não era sempre, não era frequente. Era uma vez ou outra, sabe? Uma Sim. vez ou outra. E sempre ela recebia profecia. Recebia profecia. Eu não tenho muitas lembranças, mas eu lembro, assim, rascunho, sabe? Pouco. Que eu cheguei a receber uma profecia, mas não lembro o que era. Né? Lá dentro de uma igreja, né? Raiz, que é Deus e amor. Deus e Sim. amor. Né? Mas Deus já livrou a gente de diversas coisas, eu principalmente, né? E então ali ela viu uma oportunidade de escrever e me escreveu. Mais de 50 crianças. Aí teve a seletiva, né? Cada criança iria se apresentar cantando uma música e lá os jurados iriam escolher quantas pessoas iriam passar para a próxima fase antes de ter a apresentação no festejo. Então eu fui. E eu lembro bemzinho da música, né? Se não valorizar, não. Me perdoa, né? Era uma do Calypso. Essa Se Não Valorizar foi a última música que eu cantei quando eu determinei que eu não iria mais cantar música secular. E eu tinha 12 anos. Eu disse que eu não queria mais, que eu queria cantar para Jesus, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo exatamente nada. A única coisa que eu sabia era que Cristo morreu por mim, que Deus fez o mundo. Era o máximo que eu sabia, né? Mas lembrei da música agora. A primeira música com 6 anos que eu me apresentei foi É Simplesmente Uma Declaração de Amor, essa canção. Quem conhece vai saber, né? Então eu me apresentei e ali estourou. Aí eu fui passando. Ainda dançava, né? Ainda dançava. De 50 crianças passou a ser 30. E eu lá, Sim. inclusa. E toda vez que eu me apresentava, eu já comecei a arrancar uma torcida ali. Sim. De pessoas que não me conheciam e outras de pessoas que me conheciam, principalmente da rua onde eu morava, né? Aí de 30 crianças passou a ser 20. E de 20 passou a ser 10. Para, enfim, se apresentar, né, no festejo. E então de 10 passou a ser 5. Eram 3 dias, né, de festejo. E de 5 veio os finalistas, né? E adivinha, Você a ficou- campeã, né, em primeiro lugar, para honra e glória de Deus. Deus já tinha um propósito sobre, né? Sim, já tinha. Mesmo eu não Sim. sabendo, mesmo a minha mãe também não sabendo, né? Deus já tinha um propósito em minha vida. E às vezes a gente se questiona por não saber o porquê que a gente passa por certas situações, sabe? O porquê que eu passei por isso, o porquê que eu passei por aquilo. Mas
Para tudo há um propósito. Tem um propósito. Se eu passei algo em minha infância, em minha adolescência, ainda na minha fase adulta, com certeza é uma história que vai servir para inspirar outras pessoas, para levantar outras vidas, né? Então, dos 6 anos aos meus 12 anos, eu passei todo cantando em festejos. E detalhe, o dinheiro que vinha era em cheque, era em torno de 200 a 300, 400 reais. E esse dinheiro servia para alimentar a minha família durante alguns meses. Então, ali eu fui um pilar fundamental para a minha família. Então, tudo que tinha, incluso festejo, que tinha show de Calouros Mirim, a minha mãe ia lá e me inscrevia. E sempre eu ganhava em primeiro lugar. Sempre. Eu já tinha minha torcida, já tinha gente que torcia por mim, gritava o meu nome, dizia que eu iria vencer. Isso aconteceu quando você estava... É no município? Isso, no município onde eu morava, na Sim. cidade de Lábrea. Sim. Né, isso aconteceu tudo lá, dos meus 6 aos meus 12 anos. Eu lembro que lá ainda existe essa festa, né, que é uma das festas tradicionais, onde arranca muita gente mesmo, que vem turistas de outras cidades, que é a Festa do Sol. E nessa Festa do Sol, eu já tive jurados, né, que são cantores nacionais. Sim. Cantores nacionais. Então, ali, para mim, mesmo eu não compreendendo, entendendo, eu me apresentava porque eu sabia que eu iria ganhar e aquele dinheiro ia servir para manter a minha família. Para manter a minha família. E era a minha mãe que me ensaiava em tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas no decorrer desse tempo, né, que veio uma das partes mais, um pouco tristes, né, assim, da minha história, que veio o abuso sexual, que durou alguns anos, né? Durou alguns anos e eu não conseguia compreender. Isso me gerou traumas, né? Que só fizeram efeito já na minha fase adulta. Começou os sinais nos meus 14 anos, mas veio fazer efeito já só na minha fase adulta. Durante esse processo, sofri abuso sexual, né? E depois disso veio a minha adolescência. E por diversas vezes Deus, ele me livrou. Me livrou de muitas coisas que poderiam ter acontecido, coisas piores comigo, mas graças a Deus, a mão de Deus me sustentou e me privou. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 13 anos, que foi o momento na qual eu saí da cidade onde eu morava para vir aqui para Manaus, né, a capital. E como eu disse, né, eu cantei dos meus 6 aos meus 12 anos, músicas seculares, mas era para manter a minha família. Como eu já disse também, eu não nasci em um lar cristão. Então, com 13 anos, a gente vinha no Rio Solimões, num barco de madeira. E você imagina, né? Quando chega no Rio Solimões, sempre tem um temporal. Sempre. Quem anda de barco sabe o que eu tô falando. Sempre tem um temporal. E o barco, ele tava no meio do rio. No meio do rio. E era uma ventania muito forte, mas muito forte mesmo. E a chuva, muita chuva, muita chuva. E aquilo começou a gerar um alvoroço nos passageiros que estavam ali. O barco é de madeira, então ele balançava de um lado para o outro, né? Então ali foi a minha primeira experiência com a tempestade, né? Então o barco balançava de um lado para o outro e as pessoas gritavam de lado, gritavam. Cada um se agarrou à sua fé. Mas dentro do barco, eu simplesmente assim, eu senti, sabe? Eu senti algo me impactar naquele momento. Eu não sabia nadar. Então, naquele momento eu lembrei de Deus, mesmo não o conhecendo. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei assim: Deus, se tu existe, acalma essa tempestade. Porque se o Senhor acalmar essa tempestade, eu vou te servir. Eu entrego a minha vida a ti. Naquele momento, questão de segundos, sabe? Assim, parece que a mão de Deus, assim, acalma a tempestade. Passou. Para você ter noção que a tempestade era tanta que entrava água lá no primeiro andar do barco. Entrava água. E tinha gente já declarando que iria morrer. Entendeu? Então ali foi a minha primeira experiência ali com Deus, né? De ver a maravilha. Eu terminei de orar, falar que eu iria entregar minha vida para ele se ele acalmasse a tempestade. E ele acalmou a tempestade. Cheguei na cidade de Manaus. Continuei congregando. Mas eu nunca tive uma intimidade profunda com Deus. Nunca. Nunca da forma que eu sou hoje em dia. Sim. Entendeu? Então, aos poucos, eu fui me perdendo.
E se você me perguntar, você lembra como você se perdeu? Não. Eu simplesmente me perdi. Eu recebia profecia aonde eu ia. Eu não tinha oportunidade nas congregações. Mas aonde eu ia, eu recebia profecia. Eis que te digo. Senhor falando através da boca da pessoa, né? Eu te levarei. Eu te usarei através da tua voz. Pessoas que não conheciam nada sobre mim. Nada sobre a minha história. Falavam exatamente o que tinha acontecido. Falavam que eu tinha um propósito. Mas eu não conseguia compreender, sabe? A imaturidade era grande. Eu não conseguia compreender nada, exatamente nada. E aos poucos eu fui me perdendo. E nesse me perder, veio o vazio. Aí veio os primeiros sinais da depressão, nos 14 anos. Veio o primeiro sinal da depressão. E eu sentia solidão demais, sentia um vazio. Todos os dias eu chorava, não sabia o porquê, né? Teve coisas ali naquele momento que foram totalmente apagadas da minha mente e eu não conseguia lembrar o porquê eu chorava. E só depois, na minha fase adulta, quando a depressão se agravou, que eu vim lembrar. Ou seja, teve um bloqueio. Teve um bloqueio muito grande, né, em minhas memórias, na minha mente. Então, o que eu passei sobre o abuso sexual criou um bloqueio também com as pessoas. Eu não conseguia me aproximar das pessoas. Eu não conseguia. Se alguém chegasse próximo a mim, me tocasse, eu já queria gritar. Já me vinha vontade de chorar. E dizer, não toque em mim, né? Então, o trauma foi grande. E o primeiro sinal da depressão veio nos meus 14 anos. Então, eu chorava e chorava. Esse abuso que aconteceu veio de pessoas próximas? Sim, a pessoa era próxima, mas não era parentela, não era familiar, não. Mas era próximo. Passou o período de quanto tempo, assim? Dos meus... Não tenho bem, assim, uma recordação, mas durou alguns anos. Acho que 3 anos, por aí. Mas você tinha medo de falar pra sua mãe, de contar? Tinha. Teve tudo isso. Ameaçava? Sim. E a pessoa era muito grande, então, assim, gera medo. Sim. Querendo ou não, gera medo. Então, o medo era enorme, assim, de acontecer alguma coisa. Querendo ou não, a criança que eu era ali se sentia culpada por algo que não era culpa minha, entendeu? Então, assim, quando foi descoberto dentro do nosso lar, foi um desespero total para minha mãe. Foi um desespero total para ela, né? Então, ela usou o que tinha. Arrumou todos nós, levou a gente até as autoridades lá. Cada um de nós entrou numa sala, prestou o seu testemunho, o que aconteceu, né? Mas a justiça não foi feita. Não foi feita, entendeu? Pegaram o nosso testemunho, depois disseram que era invenção, não fizeram nenhum tipo de exame, nada, sabe? Se não entraram em profundo a história, não procuraram saber de fato, só ouviram o que as crianças tinham ali para contar. Era a nossa palavra contra a palavra de um adulto, né? Então não foi feito justiça ali. Mas não foi feito justiça ali naquele tempo, naquele momento. Mas alguns dias atrás eu soube que a justiça foi feita. Ou seja, a pessoa continuou fazendo as coisas com muitas crianças, mas a hora dele chegou e se partiu. E assim, eu não cresci com ódio, eu não cresci com mágoa, eu não cresci com rancor, eu cresci com tristeza, entendeu? E eu nunca fui um tipo de pessoa assim de orar, Senhor, faz isso, faz aquilo, Sim. não. Eu lembro que alguns dias atrás, antes de saber sobre o que de fato aconteceu com essa pessoa, que já se partiu, eu disse assim, Senhor, faz justiça. Quantas crianças já sofreram na mão dessa criatura? Quantas mulheres já sofreram na mão dessa criatura? Acabou. Que a tua justiça seja feita. E que alcance a vida desse homem. E alguns dias depois eu soube do que aconteceu com ele, né? Mas, enfim, já contando, né, já a parte da minha adolescência. Que foi os primeiros sinais da depressão, né? Então, como eu disse, né, eu sentia solidão, sentia tristeza. Criou um bloqueio em minha mente, eu não conseguia lembrar de algumas coisas. Mesmo que eu fizesse a força, eu não conseguia lembrar, né, o porquê que eu me sentia tão triste, por que eu me sentia tão solitário.
Veio as primeiras sensações, sabe? Aquela vontade de morrer. Mas era leve. Não era como já foi já na minha fase adulta. Então, eu vivi um relacionamento que no começo era mil maravilhas e depois passou a ser conturbado demais. Demais, né? Aí veio a violência doméstica, pressão, né? Violência física, né? Psicológica. Então, eu sempre senti culpa, sem ter culpa. Sempre me senti culpada de tudo que acontecia comigo. Aí que vinha a voz do inimigo. Aí que vinha a voz de Satanás. Porque na infância já foi um sofrimento. Sim. Na adolescência, mesma coisa. Sim. E partindo já para a fase adulta, você chegou a pensar assim, meu Deus, será que eu vim no mundo só para sofrer? Sim. Era exatamente isso que eu ia dizer. Eu cheguei a pensar nisso. Porque Satanás, a gente sabe que ele fala em nossa mente. Ele não tem o poder para ler, mas ele tem o poder para falar, né? E ele falava, viver para quê? Tu tem que morrer. Já parou pra pensar que a tua vida, desde a tua infância, foi sempre de sofrimento? Ou seja, Satanás, ele sabe do propósito que Deus tem pra gente. Então, ele quer alimentar nossa mente. Alimentar para que a gente faça o mal contra nós mesmos. Então, eu cresci sendo... com a vida de sofrimento. E cresci sendo oprimida pelo opressor. Ou seja, pelo inimigo. Eu ouvia vozes, eu via as coisas. Nos meus 14 anos ainda, eu lembro que eu passei quase um ano, todas as vezes que eu iria me deitar, não era necessário eu estar dormindo, era, de fato, eu deitar na cama, acabou, minhas forças eram cessadas. Ali naquele momento, eu via um demônio, ele era muito grande, mas bem seco, não tinha face, eu só conseguia ver a cor dos olhos dele. Sabe, que ardia em fogo. E quando ele vinha, ele dava passos, eu conseguia ouvir os passos dele de longe. E ali já era o suficiente para acessar minhas forças. E eu falava, lá vem ele. Eu já não conseguia mais falar, só pensar, nem me mexer. E quando ele vinha, ele falava, eu vou te matar. Eu vou te matar. E ele repetia isso várias vezes. Até ele chegar em cima de mim e com as mãos dele negra, porque ele era tipo em formato de uma sombra, né? E ele vinha com as mãos dele e atracava o meu pescoço. E ficava me enforcando. E eu ficava me debatendo, só pedindo a misericórdia de Deus na minha cabeça. Era só isso. E praticamente todas as noites eram assim. Todas as noites eram assim. Eu não conseguia contar para minha mãe, que já na época já era missionária, né? Hoje em dia ela é pastora. Glória a Deus. Eu não conseguia contar para ela o que acontecia comigo. Até chegar um dia que a gente foi visitar uma congregação. E Deus usou um vaso lá para falar o que acontecia comigo. E ali a minha mãe passou a ficar atenta, porque a minha mãe ela é usada também na área de libertação. E houve um dia, né, durou quase um ano, quase todas as noites ele vinha, ele repetia a mesma coisa. Mas nesse período, como você falou, foi nessa caminhada que você se perdeu de si, Sim. né? Você ainda não tinha... Você falou com Deus, teve uma experiência, mas você ainda não tinha uma profundidade de intimidade com ele, né? Não tinha. E então houve um momento em que a minha mãe, ela viu o que estava acontecendo comigo ali, enquanto eu tentava lutar ali contra a minha vida, porque a intenção do inimigo era me matar realmente enforcada, né? E como eu já disse, ele vinha todas as vezes, praticamente todas as noites, ele repetia só a mesma coisa. Eu vou te matar. E me enforcava. E então ali, um certo dia, minha mãe viu, e você imagina, né? Crente pentecostal como é, né? Já foi logo repreendendo, né? Já tocou a mão na minha cabeça, já foi aquela, sabe assim, pra glória de Deus. Nunca mais aquilo aconteceu. Nunca mais, graças a Deus. Mas, ao longo dos anos, né? Como eu já disse, eu sempre tive visão aberta pro reino, pro mundo espiritual. Sim. Pro mundo espiritual. Então, eu via, eu ouvia, né? Tem aquela parte de ver vultos, de ouvir vozes. Então, as vozes que eu sempre ouvi foi, eu vou te matar. Mesmo que fosse uma voz diferenciada, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ou seja, o inimigo já sabia do propósito que Deus tinha na minha vida.
Então, qual era a intenção dele? Me matar, para que o propósito não fosse cumprido. Ele sabia que eu seria uma bomba, eu digo exatamente assim, uma bomba atômica na Terra, para alcançar vidas, para resgatar vidas, para ajudar, né, a sarar, a inspirar outras pessoas. Então, a intenção dele era me matar antes do tempo, antes do propósito ser cumprido, antes de se iniciar o propósito, né? Ou seja, eu passei a ser oprimida ali, tudo aquilo já foi se agravando a depressão, foi se agravando, aí foi misturando o sofrimento na infância, os abusos sexuais, já a minha adolescência, né, sobre a opressão de vozes malignas do inimigo, a minha juventude já que eu tive um relacionamento conturbado, tudo aquilo se misturou. Tudo aquilo se misturou. E já na minha fase adulta estourou a depressão. De fato. E estourou a tal ponto que eu fiquei muito seca, quase 40 quilos. Quase 40 quilos, muito seca. Então, dia e noite, o meu pensamento era suicida. Dia e noite, o inimigo, ele me ajudava a arquitetar um plano para minha morte. Um plano para minha morte. Mas Deus sempre chegava primeiro. Sempre chegava primeiro. E não permitia aquilo acontecer. E durante esse período, de vez em quando, assim, eu ia na igreja, né? E eu sempre recebia profecia. Aonde eu ia, vinha profecia. Eu tenho algo grande contigo, através da tua voz, eu vou te levar. Eu vou te levar, eu vou fazer acontecer. Através da tua voz, vidas serão... Só que, como eu já disse, né? Eu não tinha uma experiência, eu não conseguia absorver aquilo pra minha vida, sabe? Então, assim, eu lembro que já na minha fase adulta, a primeira vez que eu tentei me suicidar, que foi com uma corda de rede. Uma corda de rede. E eu estava esperando todo mundo ir embora. Do local, do ambiente onde eu morava. Porque morava muita gente ali naquele ambiente. Eu já preparando tudo, já arquitetando tudo. Eu lembro que eu fui, eu só escutava assim, vai. Tu vai ver que o sofrimento vai acabar. Era aquela voz, sabe, assim, sedutível aos meus ouvidos. E eu absorvi isso pra mim, eu achava que meu sofrimento realmente iria acabar. Ou seja, mesmo sendo criança, entrou na minha fase da adolescência, eu tinha sonhos. Eu tinha sonhos. Só que aquilo tudo foi arrancado de mim. Foi arrancado até mesmo a paixão que eu tinha em servir a Deus. Sabe? As promessas, as profecias. Eu esqueci totalmente de tudo. Você não Tudo, tudo, encontrava dentro tudo. de si forças, né? Isso. Pra viver aquilo que Deus falava através das pessoas pra você. Eu, sabe assim, esqueci totalmente de tudo. Já não lembrava mais do poder de Deus, da grandeza de Deus, que Deus realmente poderia mudar a minha história, que Ele poderia mudar a minha situação, que Ele poderia me curar, poderia me sarar, que Ele poderia fazer algo grandioso na minha vida. Isso tudo o inimigo roubou de mim, roubou, exatamente. Então, preparando tudo, fui. Já não escutava mais nada, sabe assim, o que é o silêncio, você só escutar aquela voz maligna. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Quando eu já estava praticamente no lugar para fazer o mal contra a minha própria vida, eu escuto choros. Ou seja, as minhas filhas já estavam chorando e eu não estava ouvindo. Porque o inimigo, ele tapou meus ouvidos para que eu não ouvisse mais nada, somente a voz dele. Eu escutei choros de longe, sabe assim, mas bem nítidos de que era choro, e eu parei. Sabe aquela força maior para? Só para escutar, e aos poucos o choro das minhas filhas foram voltando, aí o som ficou normal. E ali eu me deparei com a corda na minha mão, comecei a me tremer todinha, entrei dentro do quarto, do lugar onde eu estava, comecei a chorar, abracei minhas filhas, abracei elas fortemente, e eu digo, meu Deus, o que eu estava fazendo? Só que ali, né, aquele momento passou, aí veio as outras vezes, na qual eu tentei me suicidar. Às vezes o inimigo, ele vinha pela madrugada falar, né, se mata. Ou então eu via certas coisas, ou sonhava. E eu lembro que uma das vezes na qual foi a última que eu tentei me suicidar, eu entrei totalmente em desespero. Eu lembro que eu não conseguia relatar nada com ninguém sobre o que acontecia comigo, sobre o que aconteceu, o que tinha gerado a depressão em mim, para ter se agravado daquela forma, e eu tentar me suicidar, me matar. Eu não conseguia dizer nada para ninguém.
Nem ao menos desabafar sozinha com Cristo, eu não conseguia. Eu lembro que eu falava assim, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais. Eu vim nesse mundo para sofrer mesmo. E às vezes eu sentia uma paz. E às vezes eu não sentia essa paz. E eu lembro que a última vez que eu tentei, eu saí do local onde eu estava. Entrei em desespero. Tudo que eu queria era a morte. Tudo que eu queria era a morte. E então eu entrei numa rua muito movimentada do bairro onde eu morava. E eu saí correndo de frente com os carros. Tudo que eu queria era que um carro me batesse e eu, pá, morreu, já foi. Acabou. E eu saí correndo de frente. Eu lembro que nesse dia o alvoroço foi tão grande no trânsito. Eu ouvi os carros apitando, aí apitava os caminhões, as motos, tudo, sabe? E quando eu corri de frente para um carro, esse carro, ele percebeu, mas ele freou com tanta força, assim, que não chegou a me atingir. Chegou bem, bem próximo, bem, sabe assim, milímetros, mas não me atingiu. E eu comecei a gritar, né, que eu queria que alguém me atropelasse naquele momento. Eu comecei a gritar. Mas, assim, tudo que eu precisava naquele momento era que alguém me acalmasse, que alguém chegasse até a mim, sabe assim, um abraço. Um abraço já era o suficiente para mim. Era tudo que eu precisava, mas eu não obtive. As pessoas passavam, olhavam, viam a minha situação, o meu estado, mas ninguém parou para dizer nada, sabe? Aí eu lembro que eu sentei numa calçada e eu chorei. Aí eu falei assim, Deus, muda minha história. Muda minha história, muda minha situação. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais viver assim. Eu não quero que a minha vida seja só de sofrimento. E eu chorei, e as pessoas passavam, né? E olhavam, simplesmente ignoravam e iam embora. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é de um abraço. É de uma palavra. Um louvor. Um oi, tudo bem contigo? Jesus te ama. Ele pode mudar a tua história. Uma palavra, ela tem o poder para salvar. Um abraço, ele tem o poder para salvar. Uma palavra, ela tem o poder para curar. E muitas pessoas não sabem disso, do poder que uma palavra tem. Sabe por que eu digo o poder que uma palavra tem? Porque onde Jesus passava, o poder da palavra dele fazia efeito. Quando Jesus ele foi até a cidade de Naim e viu a situação daquela mulher, da viúva, que estava enterrando seu filho, Jesus chegou até ela e ele disse, não chores. Apenas isso. Foi o suficiente para a palavra de Jesus fazer efeito na vida da viúva de Naim. E ela disse, inexplicavelmente eu parei de chorar. Ou seja, olha o efeito da palavra de Jesus. Inexplicavelmente ela parou de chorar. E uma palavra, ela tem muito em seus efeitos na vida de alguém. E então eu fui para casa. Alguns dias depois passaram. Eu lembro que eu, em uma rede social, né, estava lá online, eu vi que alguém me marcou, né, em um vídeo que estava passando ao vivo, sendo que exatamente ninguém sabia do que estava acontecendo, sabe? As pessoas de fora não sabiam. E me marcou no vídeo. Quando eu entrei nesse vídeo, foi aí que tudo mudou. Foi aí que a minha história mudou, sabe? Assim, o meu cenário suicida, depressivo, de sofrimento mudou totalmente. Foi através daquele vídeo, através daquele louvor da Kemily Santos. Ela não havia lançado ainda Fica Tranquilo. E eu lembro que quando eu abri o vídeo, ela disse exatamente assim, o Senhor olhou para mim e disse, você tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu. E naquele momento, enquanto ela cantava, todas as minhas memórias bloqueadas foi desbloqueada naquele momento. Mas foi desbloqueada para lembrar de quando tudo começou.
De quando no barco eu vivi a minha primeira experiência com Deus. De quando eu recebi o Espírito de Deus na minha vida, entendeu? De todas as vezes em que eu vivi uma experiência com Deus, mesmo que fosse por alguns minutos, dentro das congregações, fora das congregações, das profecias, sabe? Se foi tudo desbloqueado, tudo. E ali eu chorei feito criança. Ali eu senti que algo iria mudar. E enquanto ela cantava, o louvor foi fazendo efeito em minha vida. E eu chorava e eu determinei sobre mim. A partir de hoje, eu não aceito mais a depressão na minha vida. Eu não aceito mais viver o que eu estou vivendo. Eu não aceito mais esse sofrimento. E eu pedi a ajuda de Deus. Aí foi aí que tudo começou. Eu falei, Pai, me ajuda. Era tudo que o céus precisava. Era que eu dissesse, me ajuda. E ali eu entreguei novamente a minha vida nas mãos de Deus, para que Deus fizesse algo diferente acontecer, para que Deus mudasse o cenário da minha história. E foi a partir dali. Passou-se os dias, todas as vezes em que vinham os pensamentos novamente, eu colocava diversos louvores para escutar. Eu escutava Fica Tranquilo e outros louvores que alimentasse, né, que aliviasse a minha alma. E sempre clamando, sempre clamando, sempre clamando. E isso já no final de 2017. No final de 2017, né? Então, entrou em 2018, eu ainda tinha a depressão, mas não era, sabe, assim, com aqueles pensamentos suicidas, não. Entrou 2018 e Deus foi fazendo algo novo em minha vida. Eu já passei a ter oportunidades em algumas congregações. Passei a ter oportunidade onde eu ia, recebia novas profecias, né? Novas profecias diversas, sabe, assim, que foge aos olhos natural dos humanos, entendeu? É algo assim que não é natural, é impossível acontecer aos olhos humanos. Mas para Deus nada é impossível, nada. E eu lembro que uma certa vez, eu disse assim, eu conversando com Deus, e eu chorei muito naquele momento, e eu pedi para que Deus falasse comigo na palavra. Quando eu abri a Bíblia, eu abri exatamente no versículo. Acaso haveria algo impossível para mim? E novamente, acaso haveria algo impossível para mim? Eu disse, não, Senhor, não há nada impossível para ti. E eu me agarrei às palavras de Deus, a tudo que Ele prometeu. A tudo que Ele prometeu já se cumpriu, e a tudo o que Ele prometeu e ainda não se cumpriu. Eu não sei exatamente o dia nem a hora, mas Deus sabe. E eu sei que eu vou chegar lá, onde Ele me prometeu. E no meio disso tudo, já sendo curada da depressão, dos traumas de infância, né? E de vários fatores, que veio 2019, já um momento em que eu já estava, sabe, assim, vivendo uma nova história, vivendo algo novo, totalmente feliz, já praticamente sarada, curada da depressão, porque a depressão ela tem um processo a ser curado. Eu não tive consulta com psicólogo, nada. O meu momento ali foi eu e Deus, entendeu? Foi eu e Deus. Apenas. Foi o suficiente para mim. Era o suficiente para mim. Era apenas Ele. A presença dEle sobre a minha vida. O poder dEle sobre a minha vida. Apenas. E quando eu estava vivendo uma nova história, aí veio 2019. Em fevereiro. Dia 18 de fevereiro. A morte do meu pai. Agora você imagina. O inimigo diversas vezes tentou me levar através da depressão. Com 14 anos ele tentou me matar enforcada. Já na minha fase adulta, tentou me matar como? Enforcada. Era tudo que ele queria. Mas ele não conseguiu porque Deus chegou primeiro. A mão de Deus chegou primeiro sobre a minha vida. E sempre me sustentou, sempre me livrou. Sempre. Mas em 2019, dia 18 de fevereiro, eu perdi o meu pai. Eu fui para uma congregação, eu louvei. Quando eu cheguei por volta das 11 horas, eu recebi uma ligação ainda na congregação onde eu estava. E lá me advertiram para ir para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, já estavam meus irmãos reunidos, né? Algumas pessoas. Eu não sabia de fato o que estava acontecendo. Quando veio a notícia, veio através da minha mãe. E ela disse, filha, o teu pai
Foi o suficiente para me entender que ele se partiu. Então, eu gritei de dor. É uma dor que não tem explicação. Eu gritei de dor, eu gritava. E chorava. Eu me agarrei com um travesseiro. E todos ao meu redor ali, naquele momento, passaram a chorar através do meu choro. E quando eu perguntei de que forma ele foi a parte mais dolorida. Na qual ela disse, ele se matou. E aquilo foi um tanto confuso para mim. E eu chorei. Eu gritei e eu chorei. E eu disse assim, eu não tenho força para ficar de pé. Eu disse assim, eu não vou desistir. Mas eu não tenho força mais. Como eu vou conseguir cantar depois disso? E minha mãe, ela olhou para mim e ela disse assim, filha, você tem muito mais força do que você imagina. E aquela palavra foi o suficiente para penetrar dentro do meu coração. E naquele momento eu compreendi que com minhas forças humanas eu não iria conseguir ficar de pé. Mas com a força de Deus que habita em mim, sim. Eu entendi que a força não vinha de mim, e sim de Deus. E a partir daquele momento eu fui para o ambiente onde eu morava, passei a madrugada toda de joelho. E eu repetia várias vezes. Pai, me dá força. Que tu sejas o meu consolo. Porque tu és o meu amor. Eu vou te adorar independentemente da situação. Não importa a situação, eu te adorarei. Eu te adorarei. Foi para isso que eu nasci. Eu sei que há um propósito maior sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre tudo que eu passei até aqui. Eu sei que não acabou, que não é o fim. Eu vou te adorar independentemente da situação. E foi naquele momento, as palavras que eu repetia para Deus se tornou um louvor. Pela parte da manhã, eu fui para minha congregação. Fiquei sozinha e eu só chorava. Eu tentava cantar, eu só chorava. E eu lembro que eu peguei o violão para tocar e as 2 cordas do violão quebrou. Eu digo, misericórdia, eu preciso cantar. Era tudo que eu queria era cantar. Então eu peguei o teclado. E naquele momento veio o refrão do louvor já no meu momento de luto. Não importa a situação, não importa a situação, eu te adorarei, porque tu és a minha força, porque tu és o meu consolo, porque tu és o meu amor, eu te adorarei, eu te adorarei. Era tudo ali naquele momento para mim. Adorar a Deus em meio à dor. Adorar a Deus em meio ao luto. E eu postei aquilo numa rede social e recebi vários comentários. Ao mesmo tempo que eu recebi comentários positivos de consolo, eu recebi pessoalmente comentários negativos. Como você consegue, mesmo depois da morte do teu pai, ficar de pé? Como você consegue cantar depois do que aconteceu? Você não questionou? Você não disse nada, não culpou a Deus? Eu digo, quem sou eu para questionar a vontade de Deus sobre a minha vida? Vou continuar adorando. E seguir adorando. Até hoje eu tenho essa dor não vai embora. Claro, era meu pai, morreu de uma forma muito trágica, né? Se enforcou. Eu lembro que no velório dele, lá naquele momento, ver ele lá naquele caixão, ele era trabalhador, muito. Mas quando eu vi ele ali naquele momento, claro que eu entrei em desespero, mas sempre pedindo força de Deus para que minha estrutura física não caísse. E aqui no pescoço dele ficou a marca, né, que era esse meu dedo aqui. Eu lembro que eu coloquei assim, tava fundo. Eu disse assim, meu Deus, o inimigo tentou me levar desta forma, não conseguiu, mas levou meu pai. E louvado seja o teu nome. Somente isso. E a dor permanece. Às vezes mais intensas, às vezes bem leve, mas tá aqui. É algo que eu vou levar para minha vida. Então, depois daquele momento, já no meu período de luto, eu cheguei a viajar, fui para uma cidade, vivi algo, assim, uma experiência muito grande,
para mim, né, que foi cantar ao lado da cantora Elaine de Jesus. De fato, eu não tinha ideia do que iria acontecer ali. Cantei para mais de 5 mil jovens, tirando as outras pessoas. Para mais de 5 mil jovens. Dividi o altar com uma cantora que é referência, que eu já cheguei a escutar desde criança ali. Para mim, Sim. foi uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu lembro que eu saí de lá do altar, eu chorei muito. Eu disse assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas assim, Deus me fez entender ali que ele tinha coisas grandes. Era mais uma confirmação de que coisas grandes iriam acontecer em minha vida, de que ele prometeu e iria se cumprir na minha vida. Depois, né, já voltei para a cidade de Manaus, né, tenho minhas oportunidades nas congregações e tal. Uma certa feita, no Instagram eu vi uma publicação da Kemily Santos. E lá, ela relatou que alguém iria ganhar um quadro, se relatasse algo lá no comentário. E eu contei meu testemunho. E em um vídeo, ela falou o meu nome, que eu ganhei aquele quadro de presente da cantora Kemily Santos. Justamente, através da vida dela, eu fui curada. Através do louvor, fica tranquilo, que Deus deu para ela em uma situação, em um momento doloroso, eu fui curada. Eu contei naquele momento, eu ganhei um presente dela, que tá até hoje lá em casa. Sim, eu vi. Coisa linda, né? Tem algo pra perguntar? E é algo bem interessante. A nossa vida cristã é uma vida que a gente tem momentos bons e ruins, né? Sim. São desertos que a gente passa, né? E como diz até, acho que é a letra até do louvor da Kemily, né? O que seria de um vencedor sem suas guerras para lutar. A gente passa por momentos difíceis a qual você passou, não conhecia a Cristo, mas desde o ventre ele já tinha um propósito na sua vida, né? E a gente, para viver esse propósito, a gente passa por esse processo que às vezes não é tão agradável, Sim. né? Porque se ele revelasse, né? Se tem algo para tua vida, mas tu vai perder teu pai, o inimigo vai lutar contra a tua vida, e aí tu tá disposta a passar isso por amor a mim. Nós, como seres humanos, claro que a gente, né? Senhor, deixa eu ficar aqui no meu canto, né? Mas toda vez que ele tem um propósito na vida de alguém, ele escreve a nossa história. Talvez esses momentos difíceis que a gente passa, esse que você passou, era incompreensível, né? Deus, por que eu tô passando tantas lutas, tantas dificuldades? Mas Deus, ele já estava preparando a tua história. Sim. Porque através de tudo que você passou e conseguiu vencer, outras pessoas, né, seriam alcançadas através desse testemunho. Talvez hoje, com tudo que você já viveu, com tudo que você vive na presença de Deus, porque eu creio que hoje você conhece verdadeiramente, Sim. né, o poder dele, a maravilha, tudo que ele fez na sua vida. E você olhar para trás e poder dizer: hoje eu compreendo, Senhor. Hoje eu não entendi, eu me perdi de mim, eu não entendi o teu propósito. Mas contando, falando, mostrando para outras pessoas que passam por esse momento de depressão, né? Às vezes não tem nada para comer em casa, né? E ali você contar a tua experiência, o teu testemunho, aquilo que Deus fez, mesmo não conhecendo, porque a palavra do Senhor diz que ele nos amou primeiro, né? Antes que a gente conhecesse a ele já, antes da gente ser formado no ventre, ele já nos conhecia, né? Então ele já tinha uma história para nossa vida, né? E como é lindo ver pessoas sendo alcançadas, tocadas pelo seu testemunho, né? E eu creio que é só o começo que Deus vai fazer na sua vida, porque para a gente chegar no propósito, para as promessas se cumprirem, a gente não chega de qualquer jeito, Com certeza. né? É um trabalhar de Deus na nossa vida, é um moldar, ele moldando o vaso, né? E a gente precisa estar com a nossa casa preparada para receber a promessa. Algo incrível. Pela manhã, antes de vir para cá, peguei minha Bíblia para ler a respeito de quando Davi ele decide buscar a Arca da Aliança, né? Mas se você for
parar para ler esse capítulo, não há uma preparação de Davi para receber a arca. Ele apenas diz que vamos trazer a arca porque a gente não trouxe no tempo de Saul, etc, né? E ali houve aquele acontecimento, né, de levando a presença de Deus naquele carro, né, onde ali o levita toca, né, para a arca não cair no chão, e ali Deus mata ele, né? E quando a gente vai já ler a outra passagem, que quando a arca fica na casa de Obed-edom, ali já um preparamento para receber a arca. Davi já tem uma casa, Davi já tem um local, Davi já tem as pessoas certas. Então, para a gente viver as promessas de Deus, não é de qualquer jeito. A promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida se eu tiver com a minha vida não da forma que Ele quer, se não estiver no prumo, no centro, se eu não estiver no caminho que Ele quer. Com Então, certeza. tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Você ainda não tá do jeito que eu quero. Então, tua história ainda vai continuar, tuas experiências ainda vai continuar, né? E tudo que nós passamos nos aproxima, né? Para mais perto daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Me diz, depois que você teve esse encontro com Deus, depois dessa perda, dessas dores que você passou, e o que foi que você vivenciou, assim, de mais, de algo assim, que você ficou impactada, dizendo, teve essa, né, que você cantou lá com a Elaine de Jesus, mas me diz uma outra experiência, assim, que você vivenciou. Assim, física, materiais, foram várias. Mas experiência espiritual é o que mais impactou a minha vida. A palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente coloca o reino dos céus em primeiro lugar, Deus ele nos mostra maravilhas, coisas que fogem aos olhos naturais dos humanos. Então, o espiritual para mim é muito maior do que o físico, é muito maior do que os bens materiais que eu já alcancei, é muito maior do que os lugares que eu já pisei, das coisas que eu conquistei. Porque para a glória de Deus não me falta nada hoje em dia. Para a glória de Deus não falta nada dentro do meu lar. E Deus tem me abençoado, seja material, seja físico, em todas as áreas da minha vida. Como Deus já havia falado para mim, eu vou te fazer próspera. Vai se concretizar. Só permanece. Fica firme. Mas independentemente dos materiais, o espiritual para mim foi as maiores experiências na qual eu vivi. Eu vou contar uma das experiências espirituais que eu tive ainda por esses dias, né? Eu me deitei pelo período da tarde. Quando eu fechei os meus olhos, foi o suficiente para que eu ouvisse algo espiritual. E não foi a primeira vez assim que eu vivi algo espiritual. Ali naquele momento na qual eu fechei os meus olhos, eu escutei, era grandioso, a voz de um trovão. Estremecia, começou a estremecer o meu corpo. Era como se o meu corpo físico estivesse ali adormecido, estava só meu espiritual. Mas eu conseguia sentir que eu estava nos dois, né, nos dois mundos, tanto espiritual quanto físico. Eu escutei o estrondoso, a voz de um trovão. Era como se ele estivesse falando com o meu espírito. Eu ainda não consegui compreender o que de fato ele quis dizer. Mas era a voz de um trovão. E eu escutei como a voz de muitas águas, eram muitas cachoeiras, muitos, sabe assim, era sons misturados. E aquilo estremecia o meu espírito começou a falar em mistério. Meu espírito, não meu físico, meu espírito começou a falar em mistério. E era grandioso o que eu estava sentindo, porque ao mesmo tempo que eu escutava o som do trovão, eu escutei o som de muitas águas e depois eu escutei o som dos passarinhos, vários passarinhos cantando, eles cantavam. E depois daquele momento eu vi como flashes de luz. Vários flashes de luz e eu despertei. Quando eu despertei, foi o suficiente para eu sentir o peso de glória dentro do meu quarto. Sabe? Aquilo inundou a minha vida e eu passei a tarde toda chorando em espírito, vivendo algo ali com Deus, porque
Tem pessoas que vivem as suas experiências físicas, mas não têm experiência espiritual, né? E às vezes é uma questão de tempo para que Deus mostre algo espiritual. E eu lembro que eu disse assim para Deus: Pai, eu passei desde a minha infância até a minha fase adulta, vendo, ouvindo coisas malignas. Eu quero passar a ter experiências espirituais do reino. E essa foi uma das experiências. As outras experiências veio através de composições que Deus me deu. Deus foi me dando ao longo do tempo. Eu tenho várias composições, várias. Ainda não foram gravadas, nenhuma delas. Mas Deus me prometeu que um dia eu iria entrar dentro de uma gravadora, que eu iria entrar dentro de uma sala, que eu iria gravar as composições que Ele me deu. Deus me prometeu que eu iria, sim, assinar um contrato com uma caneta de ouro, com uma grande gravadora. Eu não sei quando Deus vai cumprir, mas eu sei que vai se cumprir. E eu lembro que outra experiência espiritual que eu tive com Deus, ano passado, antes do dia do meu aniversário, faço aniversário dia 1º de março, foi no mês de fevereiro. Eu lembro que eu, olhando pro espelho, eu comecei a orar e eu chorava. Eu disse assim: Pai, se eu estiver orando no lugar certo, na terra prometida certa, na qual o Senhor sabe, me confirma, sim ou não. Eu nunca disse assim para Deus. Me confirma, Senhor, se eu disseste para mim que eu iria para uma gravadora, que eu iria assinar o contrato. Diversas vezes o Senhor disse para mim: eu não sei quando vai se cumprir. Eu só preciso saber se é no lugar certo que eu estou orando. Porque tem aquilo, né? Deus promete, a gente tem que profetizar, tem que orar, tem que pagar preço, né? Tem que fazer propósito. Sim. Então, eu ali me agarrei no propósito, eu digo assim: Senhor, né? Eu tenho uma palavra, né? E quem tem uma palavra tem tudo que precisa. Então, eu tenho uma palavra e para isso eu vou me movimentar, né? Então, eu pedi ali uma resposta de Deus: Pai, se for essa mesmo, se eu sabe, eu apresentei para Deus, é sim ou não? Porque se for sim, eu vou continuar intercedendo. Se for não, parou. E eu vou fazer outra coisa na minha vida. Alguns dias depois, na madrugada do meu aniversário, a minha mãe me liga pela madrugada em chamada de vídeo. Vamos orar, vamos orar. Sabe aquela oração? E naquele momento ali, através dos lábios da minha mãe, Deus disse: sim, filha, eu digo sim pra ti, filha. E ali ela foi sentindo. E eu sentindo também. A minha estrutura física não aguentou, eu caí naquele momento, porque era algo íntimo, meu e Deus. Meu e Deus. Quem nunca viveu uma experiência espiritual com Deus não consegue compreender. Não consegue compreender. Por mais que você tente explicar, não consegue compreender. Mas quem já tem uma experiência espiritual com Deus sabe exatamente como a estrutura humana física, né? E eu não aguentei a minha estrutura. E eu continuo intercedendo pela minha terra prometida até hoje. E, assim, eu falei pra Deus, né? Senhor, hoje em dia, graças a Deus, Deus me abençoou. Deus me abençoou com o celular, porque antes eu não tinha. Meu desejo era gravar vídeos louvando, né? Gravar, sabe, assim, pra edificar a vida de outras pessoas. E eu determinei isso a partir do momento em que eu vi que Deus fez algo novo em minha vida através de um vídeo louvando. Eu digo: Senhor, eu quero ser usada no louvor como o Senhor me falou. Eu quero que a minha história sirva de inspiração para outras pessoas. Como tem sido hoje, como você falou, né? Os feedbacks que eu recebo. As pessoas me procuram pessoalmente, né? Eu recebo praticamente diariamente, né, mensagens de pessoas pedindo uma ajuda, pedindo oração, pedindo orientação, relatando sobre o que a minha história fez na vida daquela pessoa. Entendeu? Olha, a partir do dia em que eu ouvi a tua história, tudo mudou em minha vida. A partir do momento em que eu ouvi aquele louvor e a pessoa falar, eu vi aquele vídeo, aquele louvor que diz assim, né? E ali tudo mudou pra mim. Tu é inspiração pra minha vida. Não, isso não me gloria, entendeu? Não, eu fico maravilhada em Deus. Eu digo: Senhor, a glória é tua. Eu não sou nada. Eu não sou nada, Senhor, mas tu és tudo. Tudo que eu passei até aqui vai servir, sim, para ajudar outras vidas. Eu não sou forte, como muitas pessoas dizem que eu sou. Eu não sou forte. Eu digo que é a força de Deus que habita em mim.
é a força dele. Porque eu de mim mesma eu não sou nada, eu não sou forte, mas ele é tudo em mim. Então, assim, através dos vídeos que eu posto, seja no Instagram, no YouTube, eu sempre recebo um testemunho. E não apenas isso, assim, de ver pessoas me procurando pessoalmente, sabe? Para que eu possa cantar para elas, para que a alma delas fique em paz. Isso para mim me gloria também, assim, em Deus, né? Eu fico assim, maravilhada em Deus. Eu digo assim, Senhor, a voz não é minha, a voz é tua. E eu não tinha essa voz que eu tenho hoje. Eu não tinha essa voz, né? Como eu já postei no meu Instagram, algo novo que Deus fez. Quando Deus falou para mim em um monte que ele disse, ele iria mudar a minha voz, que a partir daquele momento não seria eu, mas sim ele, realmente mudou. Realmente mudou. Eu vivi o meu processo da minha infância até aqui. E tenho vivido o meu processo para chegar até a minha terra prometida, né? Porque não para. Não para. A cada dia a gente vive algo novo. E para alcançar o lugar que Deus prometeu é necessário passar. E nesse caminho é espinhoso, é dolorido, arranca lágrimas, tem perdas. Então não para. Quando a gente está vivendo algo bom, algo novo, maravilhoso, uma novidade, sabe? Ali, glória a Deus, né? Mas e quando os momentos ruins chegam? É ali que Deus nos testa. Porque no nosso processo nem sempre vai ser bonância. Vai haver momentos ruins, vai haver momentos doloridos. Vai ter momentos que Deus vai tirar pessoas. Vai ter momentos que a gente vai perder pessoas. E aí, estamos preparados para perder? Ou só estamos preparados para ganhar? Porque aquele que é destinado para o reino tem que estar preparado para perder. E não questionar. Porque não é o nosso querer, é o querer de Deus. E Ele tem algo profundo, algo grandioso em nossa vida. É um processo. Para gerar um milagre é um processo, sabe? O processo para gerar é doloroso. O processo para gerar é doloroso. O caminho do milagre é espinhoso. Ou seja, para chegar ao lugar que Deus nos prometeu, a gente vai viver várias coisas. Não vai parar. Não vai parar. É algo assim que é só Deus na nossa vida. Só a mão de Deus para nos sustentar de pé. E durante esse tempo, Deus tem me dado novas composições e composições e composições. Eu creio que um dia, né, eu vou ouvir as composições que Deus me deu, né, sendo gravadas aí para honra e glória de Deus, porque é promessa, né? E como eu já disse, né, quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. A gente só não pode deixar a promessa morrer. Não pode deixar a promessa morrer. Né? E isso tem que se movimentar. E eu faço o que está ao meu alcance, né? Gravo os meus vídeos louvando. Uma hora Deus vai fazer algo novo, algo diferente. Canta pra gente uma das suas composições, nos dá essa honra aqui. Uma das composições que eu cantei foi o refrão da composição que eu fiz ainda no meu momento dolorido, né? Com Deus. Eu tenho uma composição aqui no meu bloco de nota e eu vou procurar ela, que foi, ela veio esses dias, essa composição ela surgiu esses dias, num momento muito doloroso em minha vida também, na qual eu prefiro não, né, relatar, mas eu estou aqui. Às vezes as pessoas veem a gente sorrindo, vê se a nossa vida é perfeita, mas não é, entendeu? Não é. E assim, se eu estou de pé é porque a mão de Deus me sustenta. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui, não. Sim. Agora, achar a composição que é... Preciso achar a composição. Como a gente não tinha fechado isso antes, né? Então, canta pra gente um louvor que marcou a sua história. Teve esse da Kemily, né? Mas assim, você falou que tá passando por esse momento delicado, né? Mas um que esteja falando com você. Que são vários. Canta um pra gente. São vários. Mas eu vou cantar um que, quando lançou,
assim, fez todo sentido em minha vida, que é a árvore cortada, muito conhecida a árvore cortada, porque um dia eu fui uma árvore cortada, um dia cortaram os meus sonhos, sobrou só a raiz, né? Mas uma árvore cortada, ela ainda consegue dar os seus galhos. Como eu disse alguns dias atrás nas minhas redes sociais, eu passei em um lugar, eu vi uma árvore totalmente cortada. Tava só o tronco e a raiz, sabe? Ela tava toda cortadinha em pedaços. Mas o interessante foi quando o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, observa ela. E eu parei e comecei a observar ela. Aí eu vi, sabe, os galhos crescendo verde, vários, vários, vários. Eu digo assim, meu Deus, mesmo ela cortada, tá crescendo os galhos. Olha só que lindo. E naquele momento o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né? Mesmo que a árvore esteja cortada, ela vai gerar os seus frutos. Vai crescer novamente, vai crescer. E é assim que é na vida de algumas pessoas, a partir do momento em que elas determinam que a sua vida está nas mãos de Deus. Mesmo que alguém esteja se sentindo, alguém que esteja ouvindo a gente agora, se sentindo como uma árvore cortada, pode ter certeza que Deus vai regar e que vai crescer. Vai gerar novamente os frutos. Então, a árvore cortada é o que faz efeito assim na minha vida até hoje. Então, vou cantar Sim, pode aquela, cantar. Mesmo sem playback? Sem playback, só uma palhinha pra gente. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada novamente crescerá. O cheiro das águas e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que Jesus está presente e vai começar a regar e vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E Deus restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, me colocou de pé, me curou e hoje eu estou aqui. Eu quero dizer para alguém que está ouvindo a gente, né, agora, que não há nada impossível para Deus. Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Ele é o Deus que muda a história, que muda o cativeiro. A tua história não vai definir o cenário que já está preparado para ti. É necessário ter fé. É necessário acreditar que o momento doloroso em que você está vivendo vai te fortalecer, vai te gerar um testemunho para contar. O que você está vivendo agora está te preparando para você receber algo grandioso mais lá na frente. Ainda que você não consiga entender agora, mas não é necessário você entender. É necessário você seguir, prosseguir, porque o cenário já está preparado. Mas é necessário você passar por tudo isso até chegar o seu cenário. Glória a Deus. É tão bom estar aqui nessa posição e ouvir as maravilhas que Deus faz através de convidados que venham aqui, porque às vezes a gente não conhece a história, né?
Muito fácil a gente olhar, né, e dizer, poxa, que legal, né? Olha o resultado da Jéssica e tal, etc. Mas saber aquilo que ela passou no secreto, poucos sabem, poucos conhecem, né? E você cantando esse louvor, quantas vezes eu chorei. Eu chorei Chorei muito. escutando esse hino, né? Porque é uma letra, é uma letra que fala, né? E às vezes a gente está com nossos sonhos cortados. Às vezes a gente está sem esperança e até mesmo sem fé, né? Sim, São tantos momentos delicados que a gente passa que a gente se indaga a Deus, né? E chegou um tempo assim, acho que ano passado, 2 anos atrás, e passei por esse momento, né? Delicado, a qual eu chorava, né? A gente até se emociona porque para viver as promessas de Deus, para estar onde Ele quer que a gente esteja, é difícil, né? E às vezes a gente não quer passar, não quer estar na posição, não quer estar no prumo, porque às vezes a gente quer muito fácil, né? Muito fácil que aconteça de repente. Mas quando aquele momento difícil chega, a gente não quer passar, né? A gente pede logo pro Senhor, sim. que esse momento passe logo, porque eu não aguento mais, né? E quantas das vezes eu me senti assim? Quantas das vezes eu olhei para o cenário a qual eu vivia, né? Não vou dizer que foi um cenário de sofrimento, mas algo espiritual, uma luta a qual só Deus e eu, como você falou, né? Às vezes a gente quer ouvir uma palavra, às vezes a gente quer alguém para conversar, a gente quer um abraço, né? Mas parece que Deus afasta essas pessoas. E ali você se encontra no momento você e E Deus. Deus, né? E é um trabalhar no secreto, literalmente, né? Onde você indaga, aonde você desacredita, mas no fundo, né, dentro do seu coração, há uma força que te levanta, né? E essa força é do Espírito Santo. Não tem outro amigo melhor que não seja o Espírito Santo, né? E algo que eu quero dizer aqui, que quando a gente está na posição, por mais que a gente esteja sem força, a nossa força física, mas se o nosso espírito está forte, Deus, ele abre portas. Sim, Deus, ele traz oportunidades. Mas ele vai te provar, sim. né? Às vezes você tá, vamos se dizer assim, no bem bom, vivendo uma promessa, né? Mas para outra chegar, aí começa as coisas, você perde ali, aí algo acontece, né, que te entristece e é tão, vamos se dizer assim, usar essa palavra engraçado, que a gente tá naquela adrenalina, né? Poxa, as coisas estão dando Glória a certo, tô vivendo Deus. a promessa, glória a Deus, aleluia. Aí acontece uma situação, aí parece que, pronto, o mundo desabou, né? E é tudo um trabalhar de Deus na nossa vida, Sim, né? Para Deus, para a gente se firmar mais nele e também para a gente não buscar tanto só as coisas terrenas terrenas. e materiais, mas focar no reino, como você falou. Porque às vezes a gente. A frustração vem porque Sim, não consegui aquele emprego, isso não aconteceu, né? Então, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais buscar, tá? Mas o teu Deus, a grandeza do teu Deus, aquilo que ele fez por ti, não conta, né? Os momentos que você não achou que não ia vencer e venceu, não conta, né? Então, as situações que nós passamos, vivenciamos, os desertos, nos levam só para mais perto da promessa. com E tudo certeza. que a gente passa, como eu já disse aqui, né, serve de experiência, né? Eu tenho esse louvor, só esse pequeno trecho dele como tema daqui É, do podcast, né? A tua questão. história
foi escrita para inspirar, né? E que a sua história sirva de inspiração para tantas outras jovens, Amém. né? Que nesse momento possam estar nos assistindo e passando por esse momento difícil, né? Desacreditando das promessas, olhando para a sua realidade, para o seu cenário, que talvez seja de morte. Mas aonde Jesus chega, ele muda o ambiente, né? A gente vai ler a Bíblia, aonde era tristeza, Jesus chegava com alegria. Aonde era dor, onde era cenário de morte, ele chegava com vida, né? Aonde era um cenário de enfermidade, ele chegava com a cura. Então, permita, né, você em casa, permita que Jesus chegue na sua vida. Com certeza. Abra a porta, né? Porque ele bate na porta do seu coração. E tudo que ele quer, como você falou aqui, é um sim, né? O céu precisa ouvir o seu sim. O céu precisa ouvir você dizendo, eis-me aqui, Senhor. É tudo que isso é tudo que Deus quer da gente, né? A gente tomar uma posição e dizer para ele, Senhor, chega, basta. Hoje eu quero viver algo novo. Como eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero viver algo novo. Quero ter experiências novas contigo. Já fiz muito a minha vontade, né? Já quis muito ser, talvez, o que o Senhor não quer que eu seja. Eu não quero transparecer algo que eu não sou. Eu quero que venha de dentro, o interior, a mudança real. Porque, às vezes, a gente está na igreja, mas estamos distantes. A gente tem um cargo eclesiástico, mas às vezes a gente não está vivendo o real propósito de Deus. Às vezes a gente quer viver mais os nossos sonhos do que aquilo que Ele tem para nossas vidas. E foi algo que Deus falou extremamente comigo. Porque aquele primeiro amor, né? Eu falei assim, Senhor, que eu possa voltar a ter aquele primeiro amor. Se eu fui melhor, que eu possa ser melhor ainda na tua presença, né? E que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. E quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer. Vai fluindo de uma forma Vai fluindo, naturalmente. porque às vezes a gente que como é que eu posso dizer? Como é que é, meu Deus, a frase? Se estagna, acho que é assim. A gente tarda a promessa de Deus. A gente quer ficar sentado, né? Não quer se movimentar para cumprir. Eu era muito assim. Ah, Senhor, eu ouvia muitas promessas do Senhor, mas ficar na minha rede, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E não se movimentava, né? Como é que Deus vai fazer algo, né? Se a gente não está disposta a se sacrificar, a renunciar, né? A nossa carne e viver aquilo que Ele tem para nossas vidas, como eu falei, que a gente não vai viver as promessas de Deus de qualquer jeito. A gente tem que estar com a nossa casa ali Sim, em com ordem para certeza. receber a presença, para receber a promessa E dele. detalhe, né? Quem recebe uma palavra, ou seja, quem recebe uma promessa, né? Faz praticamente de tudo para chegar até a promessa. Só que há um erro aí. Que quando a pessoa foca apenas em viver a promessa, pode se perder e esquecer do reino, esquecer do Pai. Eu digo isso porque é o que eu vejo muito hoje em dia, em muitas jovens em nosso meio. Querer viver a promessa e esquecer do propósito. Porque é necessário viver o propósito aqui para alcançar a promessa. E o propósito aqui destinado a nós é ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aonde quer que você vá, você pode ser usado por Deus, não é só nos altares, não é só dentro das igrejas. Aonde quer que você vá, seja numa taberna, seja dentro de um Uber, seja para tua vizinhança, seja para tua casa, seja para tua família. Aonde quer que você vá, você vai ser um instrumento usado por Deus. Aonde quer que você vá, você pode fazer aquele ambiente se tornar um culto.
se tornar um púlpito ali, se tornar algo impactante na vida de uma pessoa. Então, assim, tem muita gente que espera somente por altares e esquece de viver, o propósito ali de quem tá ao derredor. Porque quem tá ao nosso derredor talvez esteja passando por um momento depressivo, por um momento de ansiedade. Tá precisando ouvir uma palavra, tá precisando ouvir um louvor. E é por isso que o meu propósito nas redes sociais é gravar o louvor e fazer com que as pessoas sejam usadas por Deus ali naquele momento para enviar o louvor ali para outras pessoas. Porque já chegou o momento que aconteceu isso, né? E a pessoa vir testificar comigo. Ou então eu estar na cozinha da minha casa, cantando os louvores nas alturas, porque realmente a minha voz é alta. Então, cantando os louvores nas alturas, algumas horas depois eu saí de casa e uma vizinha me testificar comigo. Vizinha, eu estava ouvindo esse louvor que você estava falando, eu comecei a cantar. Eu senti algo diferente, eu senti... A chegar o momento em que os vizinhos me procurar, sabe? Pedindo ajuda, pedindo socorro, como já aconteceu. Alguns meses atrás, eu relatei isso. Esse vídeo tem quase 1 milhão de visualizações no TikTok, né? Que eu relatei, que as pessoas esquecem realmente de quem está ao derredor, né? Não é só dentro da igreja, e sim ao derredor. Tem pessoas precisando de uma palavra. Tem pessoas precisando de um abraço. Tem pessoas precisando de um louvor. Às vezes não é necessário nem uma palavra, nem um louvor e nem um abraço. E sim uma companhia para chorar. Para a pessoa desabafar e contar tudo o que está sentindo. A gente tem que se detalhar em quem está ao nosso derredor. Porque às vezes tem uma pessoa que está ali, sorrindo, mas que está vivendo seu momento depressivo, seu momento suicida. Crise de pânico, ansiedade, está passando por momentos de dificuldade, precisando de uma providência. E as pessoas simplesmente ignoram. Não focam quem está ao derredor. Então é necessário cumprir o propósito em quem está ao derredor. Fazer o bem. Sem olhar a quem? Sem olhar se a pessoa fez algo ruim na sua vida ou não. É assim, proclamar o evangelho através de um louvor, através de uma palavra, através de um abraço. Nós somos testemunhas aonde quer que a gente vá. Nós espelhamos pessoas aonde quer que a gente vá. Vai ter pessoas que vai dizer... Eu vi o teu vídeo, eu vi a tua ministração, eu vi o louvor que você cantou. Então, é isso que tem acontecido comigo. Então, eu me maravilho muito em Deus quando chega alguém assim, me para na rua do nada, testificando. Nossa, eu vi um vídeo seu, aí começa a relatar. Você não sabe, mas foi através desse vídeo. Tanto pessoalmente quanto virtualmente. Eu digo, Senhor, que meu propósito continue sendo isso. Que eu seja canal de bênção, não só dentro do meu lar, ou nas redes sociais, mas quem está ao derredor? A vizinhança. A vizinhança também é necessário. E eu relato isso porque é o que eu muito vejo as pessoas querendo só holofote, só tá em igreja grande, só igreja e esquece de evangelizar, né? De fazer a sua missão no ambiente onde está. Porque existem pessoas que querem começar já grande, querem começar tendo tudo, mas não é bem assim. É necessário um processo, é necessário começar com o que tem. Quando eu comecei a gravar vídeos para redes sociais, nem celular, a câmera do meu celular não prestava, a tela era toda trincada. Era um J5 Prime todo trincado. Eu comecei gravando na frente do espelho, louvando só nos stories. Eu disse para Deus me abençoar com um celular que pegasse a câmera frontal para que eu pudesse gravar. Começou aos poucos, Deus foi me abençoando, eu não tinha nada do que eu tenho hoje em dia lá. Somente celular. Aí o tempo foi passando, eu fui praticamente me sacrificando, comprei uma ring light para iluminar meus vídeos. Depois da ring light, eu orei e pedi a Deus um cenário para mim, dentro do quarto onde eu moro. Deus preparou o cenário. Aí veio o cenário, veio o tapete, veio câmera, veio o suporte da câmera. Já veio um aparelho na qual eu posso gravar a minha voz ali separada do meu celular. Então, tudo que eu tenho hoje para fazer as minhas gravações e lançar nas redes sociais, eu não tinha quando eu comecei. Ou seja, é necessário começar quando não tem. É necessário começar quando não tem. Quando você tá ali, é o que você tem. Você tem que usar a ferramenta que você tem para poder impactar a vida de alguém. Não esperar ter tudo para poder fazer, porque tem gente que só começa quando tem tudo e não começa quando tem nada. Qual história você vai contar? Que história você vai relatar para outras pessoas que você começou tendo tudo, não começou tendo nada?
Eu comecei e não tinha nada, né? E eu repasso isso para você. Começa com o que você tem. Você é um instrumento potente nas mãos de Deus. Começa com o que você tem. Você tem um celular com uma câmera que presta, começa a gravar. Lança um versículo. Lança um louvor. Lança uma palavra, né? Seja útil para o reino através das redes sociais e através da sua própria vida para quem está ao teu derredor. Porque o que você planta hoje para o reino, você vai colher amanhã. O que você começa com dificuldade, você vai colher com gritos de alegria. O reino, os céus, vai te fazer viver algo sobrenatural quando você começa com o que você tem. Você vai ter história para contar. Não espere ter tudo para começar. Não espere. É algo bem interessante você falando, né, a respeito do começar com o que você tem, né? E eu tenho essa experiência com Deus, né? A respeito das redes sociais. Algo bem interessante que aconteceu e nós conversamos, né? Conversamos quando isso aconteceu e foi algo assim extraordinário, sabe? Porque o meu propósito na rede social não tinha nada a ver com o que Deus queria, né? E chegou um tempo que eu orei ao Senhor, em dezembro, eu orei ao Senhor, fiz essa oração e apresentei meus sonhos, achava que era impossível, Senhor, é impossível, Deus, como? Né? Mas mesmo assim eu te apresento, né? Que as minhas redes sociais possam ser um instrumento teu para alcançar vidas, né? E foi quando passou uma semana, eu creio que foi uma semana, e num culto, né, a qual eu ia ministrar, o pastor orando por mim, na nossa igreja mesmo, e aí Deus usou a vida dele, justamente sobre aquilo que eu tinha pedido para ele, que ele estaria abrindo uma grande porta e me via passando por essa porta. Antes do final do ano ele ia me surpreender. Foi quando eu lancei o vídeo, né? E ali Deus fez acontecer, viralizou. E dali começou, né? O Instagram começou a crescer. E eu disse, Senhor, é esse o propósito. Então as minhas redes sociais são tua, toma de conta. Quando a gente bota os nossos sonhos, né? Quando nós apresentamos os nossos sonhos ao Senhor, Ele tem o poder de fazer, né? E vendo tudo isso que está acontecendo, o Propósito Podcast, os convidados que estão vindo aqui, testemunhando, falando, e eu olho para trás e eu digo, Senhor, em dezembro o Senhor já estava preparando o cenário. Sim. O Senhor já estava preparando. Então, tudo que nós vivemos serve de experiência, serve para nos levar para algo melhor. Porque para mim era impossível, mas para Deus não há nada impossível. Operando Ele, né? Quem é que pode impedir? E eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Amém. E que a sua história possa servir de inspiração para muitas pessoas. Ainda é pouco que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua família. E eu creio que essa terra prometida está pertinho. Amém, eu Tá recebo, pertinho. Senhor. Você é uma menina de Deus, a sua voz é um instrumento de Deus nessa terra, que ela possa alcançar Amém. muitas vidas, que ela possa alcançar outros países, outros Amém, estados, Senhor, e que o nome recebo, dele possa ser Jesus. glorificado através da sua vida. Você quer deixar seus agradecimentos? Sim, né? Quero te agradecer, né? Pelo convite. É muito bom poder partilhar da história, do nosso testemunho. Para quem não conhece ainda, para quem nos acompanha, né, mas não sabe um terço da nossa história, é muito bom poder compartilhar, estar aqui, né, presenciando, né, o teu milagre, presenciando o que você tem vivido, né, com Deus. E, sabe, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, pelas oportunidades, pelo sim, pelo não, né, por estar aqui. Mas antes de encerrar, eu quero liberar uma palavra para alguém que está nos ouvindo,
Vai ter milagre na tua casa, para tua vida, para tua família. O teu cenário vai mudar. E não é o homem que determina aquilo que Deus já determinou sobre você. Não é a palavra do homem, e sim o que Deus já determinou. O cenário vai mudar, o milagre vai acontecer. É só ter fé, acreditar que o poder está nas mãos de Deus. O impossível está nas mãos dele. O possível é com a gente. Enquanto a gente passa por algo dolorido, temos que nos agarrar aos céus. Depositar a nossa fé, acreditar e confiar que aquele cenário dolorido vai passar e que a gente vai viver algo novo. É o que eu quero dizer para alguém que está me ouvindo agora. Vai ter milagre. O que você está vivendo agora é só um momento, vai passar, porque o milagre vai acontecer. Mas é necessário que você passe por isso, para você compreender o seu propósito, para que você compreenda mais lá na frente o porquê você passou por tudo aquilo. Né? Tem providência de Deus, como eu sempre digo, chegando na vida de alguém que está me ouvindo agora, né? Então, o milagre vai acontecer. Quem estava depressivo, eu profetizo em nome de Jesus que a cura, né, dessa depressão vai alcançar a tua vida. Quem estava ansioso, que toda ansiedade, né, seja cessada pelo poder que há no nome de Jesus. Quem estava com um ataque de pânico, né, que a paz reine sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a providência chegue. Quem estava precisando de uma providência, que a providência chegue agora, nesse exato momento, dentro do teu lar. Porque aonde Jesus chega, o cenário é mudado, o milagre acontece. Ele faz algo novo acontecer e aquilo que estava morto passa a ter vida. Aquilo que estava desestruturado fica de volta em ordem. Com Jesus, nós tudo pode. A gente pode tudo com Jesus. Sem Ele, a nossa vida é vazia. Mas com Ele, quando determinamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, tudo pode acontecer. Não espere sentado. Se locomova, se movimente. Faça algo para chamar a atenção do céu, para que assim você possa viver algo extraordinário da parte de Deus. Amém. Glória a Deus, que podcast abençoado. Te agradeço de novo, novamente. Muito obrigada mesmo, que Deus possa te abençoar muito, viu? Amém. E chegamos ao nosso final do nosso Com Propósito Podcast. Quero te agradecer desde já por ter estado aqui com a gente. Compartilha muito esse link, pessoas precisam conhecer a história da Jéssica Leite, uma menina que Deus mudou o quadro da vida dela. Se o testemunho dela falou com você, deixa o seu comentário aqui. Se quiser compartilhar a sua história também, escreva que nós vamos ter o prazer de estar lendo. E você pode ser um dos nossos convidados, tá bom? Eu creio que a sua história também pode falar com alguém. Então, se inscreve no canal, ative as notificações que toda segunda-feira, às 18 horas, nós temos o nosso Com Propósito Podcast aqui com convidados abençoados. Até breve. Amém.